Rapaziada, esse Mancini é muito anti. O palmeirensezinho anti. Se liga só na provocação que ele fez em cima do Flamengo. Se liga. Será Flamengo e São Paulo que vão se enfrentar no Maracanã. A gente colocou uma tela aí mostrando o que o São Paulo fez e tal. Vamos colocar agora o Flamengo. O que aconteceu durante o Mundial com o Flamengo. O Flamengo que saiu do Campeonato Brasileiro antes do Mundial e como ele volta. Olho na sua tela que a gente vai mostrar. Então tivemos o seguinte, chegaram Jorginho, aí é bom jogador, e o Carrascal que está chegando, mas ainda não. Foram embora o Gerson, melhor cara do time, foi embora, e o Wesley que também pode estar indo para o futebol italiano. No Mundial, o Flamengo, como se ganhasse pouco dinheiro, ainda arrecadou mais 217 milhões na Copa do Mundo de Clubes. E tem essa história, a Roma demonstrou interesse na contratação do Wesley. Além disso aí, no meio do caminho teve a crise Boto, Pedro e tudo mais que aconteceu, Alexander. A pergunta é, o Flamengo volta mais fraco do que foi? Volta por conta do Gerson. Como você falou, para mim o Gerson era o principal jogador do time, era o cara que dava ali liga pro Wesley poder ultrapassar, dava liga pro meio campo, pro setor ofensivo. Curioso para ver como que o Felipe Luiz vai montar esse time aí sem o Gerson, né? Se ele vai apostar em mais um ponta e vai mudar muito a característica. E aí, por mais que não entre em campo essa questão da crise, do Boto, querendo ou não, o Boto, ele é o diretor de futebol. Então, ele tá ali com os caras. E tem toda essa questão do Pedro também. É óbvio que os outros jogadores também acabam se influenciando. Então, resta ver como é que o time vai se comportar. O Flamengo, obviamente, é muito favorito contra o São Paulo. Acho que não tem como não colocar um favoritismo de pelo menos ali uns 75%, 80% para o Flamengo nesse jogo, tranquilamente. Mas essa saída do Gerson vai ser sentida. Resta ver se já vai ser sentida agora no fim de semana. O Jorginho, acho que foi uma grata surpresa, ele já chegando do jeito que ele chegou no Flamengo, dominou o meio-campo ali. Além disso, também tem o Pulgar, né, que vai passar por cirurgia, parece que vai ficar um tempinho parado também, era um jogador importante ali. O De La Cruz ainda não consegue ficar saudável. Mas eu acho que é um Flamengo que, para esse jogo, chega um pouco mais enfraquecido, mas mesmo enfraquecido ainda é bem superior a esse São Paulo, que a gente ainda não sabe como é que vai ser com o Hernan Crespo. E uma correção na tela, eu falei 217 milhões, na verdade foram 151 milhões. Não que fique ruim, mas diminuiu um pouquinho. A premiação do Flamengo foi essa no Mundial de Clubes, Vessa. A minha análise, eu falei ontem, repito aqui, é que o Flamengo talvez tenha voltado ileso, a não ser pela perda do Gerson, que é muito importante. Lá, porque saiu cedo, né? Caiu nas oitavas, então voltou logo, já está mirando o Campeonato Brasileiro há um tempo. Ele já está em outra pegada dos outros, né? Seja por estarem muito felizes, como o caso do Fluminense, seja por os outros que não foram mais ou menos. O Flamengo parece que já entra limpo nesse confronto contra o São Paulo. Primeiro o torcedor vai relembrar e vai olhar para a tabela, a gente mostrou aqui. O time é líder. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Então, de cara, você já tem ali uma situação que você está agrandando o próprio campeonato principal que você está participando. Tomou aquele susto na Libertadores, mas também se classificou. Tá vivíssimo aí na Copa do Brasil também e pega o Inter, certo? Sim. Acho que é o Inter. Isso mesmo. Então... Não, na Copa do Brasil é o Atlético. Na Copa do Brasil pega o Atlético. E na Libertadores, o Inter, desculpa. Então, eu ia falar futebolisticamente, enfim, esportivamente, segue tudo dentro do que estava planejado, com as três frentes completamente à disposição do clube. Eu também tenho dúvida como o Flamengo vai se comportar sem o Gerson. Ele era o titular absoluto, o cara que era convocado pela seleção brasileira, não precisa dizer muita coisa, vai fazer falta. Ponto, não tem muita dúvida em relação a isso. A ver o que o Felipe vai fazer. Ele não tem só essa situação para resolver, ele tem o Pedro, que fica nessa coisa, ainda não está bem, mas se você não põe o cara para jogar, ele não ganha ritmo. Se você põe achando que ele não vai dar a importância que ele pode ter para o clube, também ele não vai pegar o ritmo, então fica nessa situação. Você tem a situação do Bruno Henrique, que está para estourar o Ministério, o nosso órgão glorioso, STJD, está estourando o prazo para que ele dê uma definição, e eu imagino que vai ter o julgamento, porque ele está indiciado pela Polícia Federal
do país. Então, acho que o STJD não vai deixar essa situação sem o julgamento também. Então, tem mais essa situação a ser resolvida. Esse extracampo, por que eu acho que ele morre com o campo? É Boto, é não sei o que tal. Ganhou o jogo, mais outro jogo, liderou, disparou na liderança, não sei o que, vambora, o Boto, beleza, se enquadrou, entendeu tal. Só que se a coisa não acontece no campo, essa história do Boto volta a tomar uma proporção maior. Normalmente é isso, o campo fala, o campo resolve muito dessas coisas do extracampo. Então, para resumir, eu acho que o Flamengo segue muito forte, apesar da perda do Gerson, porque tá com dinheiro agora no cofre e a janela acabou de abrir, tem muita coisa para acontecer e vai trazer jogador, eu não tenho a menor dúvida que vai trazer jogador, segue forte, vai continuar forte e sem dúvida nenhuma, candidatíssimo aí nos 3 títulos de novo. Para esse jogo, Massa, o Alexandre falou aí, ó, 70-30. Cara, acho que o Gerson faz muita falta, porque ele é diferente do Jorginho, né? Ele tem uma capacidade maior, vitalidade, de estar em mais lugares do campo do que o Jorginho. Agora, o Jorginho, se for colocado na máquina de moer carne do futebol brasileiro, que é rodar o tempo todo jogo, não vai aguentar. Precisa trazer alguém, de fato, para a vaga do Gerson. O Carrascal é bom jogador, mas viria ali para ser um jogador na questão ali do Arrasca, né? Como é que o Arrasca vai seguir. O Flamengo volta vice-campeão do mundo. Afinal de contas, ele ganhou do Chelsea, que se for o segundo colocado, né? O torcedor do Flamengo pensa nisso. Assim, só perdeu porque o Flamengo jogou mal contra o Bayern, né? Então, cara, essa questão tá posta no Flamengo, mas para o nosso uso doméstico aqui sobra. O time é muito bom. O São Paulo vai ter que tirar uns coelhinhos da cartola lá para sair do Maracanã vivo, viu? O time é bom, o treinador é bom, mantém o jeito do time jogar, o jeito do Flamengo de ser. Deve fazer um jogo de imposição, de pressão, de tirar a bola do São Paulo, pressionar o São Paulo no seu campo de defesa. Então, a gente vai falar do São Paulo já, mas... Ô, Crespo, o Rian Francisco seria um bom nome para esse jogo, hein? É isso aí, rapaziada. Provoca aí o Flamengo, mas tem que falar bem, né, cara? É isso que eu fico, assim, maravilhado. Os caras, eles dão uma gastadinha, mas não tem jeito, cara. Se não falar bem, não vai, né? Não vai. Porque o Flamengo é o bicho, cara, é o bicho. E ó, hoje, pra mim, eu confirmo o placar, é 3-1, Mengão, mesmo sem Pedro, mesmo sem Gerson, o Flamengo continua muito forte, muito forte. E o Versoni falou aí, e eu concordo, cara, o Flamengo vai trazer sim reforços e vai melhorar cada vez mais. E daqui a pouquinho, cara, ninguém vai sentir falta do Gerson. E essa situação aí do Pedro precisa ser resolvida, cara. O Pedro tem que parar de ficar de biquinho também. E o Felipe Luiz tem que arrumar um jeito de jogar o Pedro, cara. Tem que arrumar. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, assim, essa situação já passou da hora de ser resolvida. Tudo bem, Pedro tá voltando de lesão, tal. Mas, cara, para ele ter ritmo de jogo, ele tem que jogar. Então, Felipe Luiz, arruma um jeito de Pedro jogar aí, porque já passou da hora, filho. Já passou da hora. Ó, seguinte, o que você achou da provocação do Massini aí? O que você acha do jogo de logo mais? Qual é o seu placar? Deixa o seu comentário, a sua opinião. Aquele like que fortalece, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!